boa noite. Boa noite. Logicamente, queria uma análise sua da partida e falar o que o seu time fez de diferente hoje que não fez no sábado passado, lá em Saquarema, para permitir o empate no último sábado. Vou te responder partindo de dois cenários, né? Existe o cenário do 11 contra 11 no jogo passado, né? E existe o cenário pós-expulsão. De diferente, pós-expulsão, nossa equipe teve um comportamento que a gente sempre treinou e trabalhou, né? Então, mantivemos um bloco forte, né? Não na semana passada, hoje, ao sofrer o gol, por exemplo. Sofremos o gol 2-1, era o quê? 40 do segundo tempo? Quanto, mais ou menos? Mantivemos um comportamento muito forte, tivemos chances para fazer o terceiro. Então, depois da expulsão, não tivemos esse comportamento que a gente poderia ter e a gente conversou bastante na semana sobre isso. Nós somos uma equipe que, independente de quantos jogadores tem em campo e quais jogadores tem em campo, eles têm uma forma de jogar que já é muito bem estabelecida, né? E é uma forma que pressiona a bola o tempo inteiro, é agressiva, né? Agressiva demais. Então, assim, nossa equipe tem esse comportamento. Hoje, ao tomar o gol, eles já tiveram isso, e por isso que foi interessante talvez acontecer na primeira rodada, né? Nos dá lições e ensinamentos importantes para a gente evoluir a equipe nunca vai estar pronta, ela vai estar sempre em evolução, e naturalmente quando a gente sofre gol hoje aos 40 minutos, eles se remetem ao jogo e falam, não, nós não vamos baixar o bloco, nós vamos pressionar lá em cima e vamos buscar o terceiro. Então essa é a mudança de comportamento que nós tivemos em relação ao jogo anterior. Mas no 11 contra 11, no jogo anterior nós tivemos bastante controle, bastante volume, criamos chances para fazer o segundo, o terceiro e o quarto, né? Então, elogiar o comportamento da equipe no jogo passado, né, até os 11 contra 11 foi fundamental. E hoje, falando do jogo de hoje, mais uma vez um jogo que a torcida nos ajudou muito, né? Do início ao fim, e mostra um acerto de decisão da gente retornar ao Canindé, foi fundamental. E nós fizemos uma semana de vitória, né? Então, a semana de vitória, ela não é uma vitória a qualquer custo. Não adianta a gente trabalhar nos jogadores uma vitória a qualquer custo. Vamos ganhar de qualquer jeito. Não funciona assim. Nós temos um modelo de jogo, nós temos um trabalho que já vai para o 4º, 5º mês, esse trabalho já está estabilizado e é a partir dele como base que a gente vai conseguir estar mais próximo das vitórias, e foi assim que a gente trabalhou a semana e deu certo. Boa noite, Cauã. Vinícius Pérez, da Rubro Verde. Cauã, a Portuguesa chegou a 10 jogos invicta, mas só 3 vitórias nesse período. A gente vê um ponto de dificuldade da equipe, principalmente quando sofre um gol no fim do jogo, como foi contra o Boa Vista. Claro que tem a questão do 11 contra 10. Eu queria saber qual ajuste você tem pensado, principalmente do meio campo para trás, para segurar a equipe e para fazer com que a equipe trabalhe melhor a bola para evitar esses problemas. Foi o que eu falei na resposta anterior. A gente trabalhou alguns cenários essa semana, né? Essa semana especificamente porque aconteceu no jogo passado, né? Então, esses cenários a gente pode ter uma estrutura diferente, falando taticamente, né, de estrutura, podemos, para sustentar. O que a gente não pode abdicar é do modelo de jogo e dos comportamentos que a gente tem dele. Então, esse foi o maior ensinamento para nós, né? Nos finais dos jogos, a gente não pode, porque nós somos uma equipe agressiva, com os jogadores tecnicamente falando de grande qualidade, nós não podemos sustentar o resultado a qualquer custo, a qualquer jeito. Nós temos que ter uma forma correta e um caminho para fazer isso. E é isso que a gente trabalhou nessa semana. Cauã, boa noite. Arthur Marins, da Rubro Verde, Paixão Lusa. Boa noite. Queria que você comentasse das atuações das novas contratações da Portuguesa, relativamente novas, daí que fizeram os gols da Lusa, Lohan e Éricles. Queria que você falasse um pouquinho deles e como você viu a atuação também deles. Sim, claro. É muito importante o camisa 9, principalmente quando eles são decisivos, né? Dar confiança para o jogador. O jogo passado, especificamente, o Lohan trabalhou muito bem. É um jogador que tem uma característica de força física, de imposição, de sustentar, né, com boa qualidade técnica, boa presença de área, demonstrou isso hoje, né, uma qualidade de cabeceio também muito interessante. Então vai nos ajudar bastante durante a competição. E o Éricles é um jogador mais técnico, mais móvel, e na construção do elenco a gente optou por ter essas características, né? A gente ainda tem o Cauê, que é um menino da base, que a gente tem trabalhado bastante, que não era centroavante, está virando centroavante, ele tem 3, 4 meses de centroavante, que tem uma característica diferente do Éricles e do Lohan, que é de mais ataque ao espaço, de mais agressividade. Então a gente acredita muito que ter essas qualidades e características diferentes ajuda. Boa noite, Cauã. Meu nome é Ricardo Veras, pelo Voz da Luz e o Jogo em Pauta. Tem-se um conceito de que a Série D, vou usar um termo popular, aquele futebol bumba meu boi,
mas eu não vi nada disso nos nossos dois adversários. Queria que você comentasse sobre isso. Baita análise, muito bom. Realmente mudou bastante. Hoje a gente viu uma equipe do Maricá aqui com qualidade técnica interessante, 2 extremos interessantes, um centroavante também interessante, um camisa 8 que dita o de ritmo do jogo. Vi um treinador pedir conceitos modernos do meu lado. Então, assim, é de se elogiar, sim. Acho que hoje todo mundo tem acesso à informação, tem acesso à metodologia, tem acesso a coisas que modernizam o trabalho. Né? Então, hoje a Série D está realmente diferente. É uma competição que vai, sim, ser necessária a qualidade técnica. Não vai ser só necessária uma questão de duelo, de imposição física. Professor, muito boa noite. Parabéns pela vitória. A gente conversava até no Paulistão sobre os empates que a Portuguesa vinha sofrendo no final da partida. Teve um empate que foi em decorrência da expulsão no último jogo. Hoje, a Portuguesa, após fazer o gol na primeira etapa, quase sofreu o empate. Sim. Numa cabeçada que ninguém sabe como que aquela bola não entrou, que foi uma desatenção da marcação. E eu queria perguntar como que está sendo essa conversa com os jogadores para ter mais atenção nas partidas depois que abre o placar, e o quão importante para você ter esses jogos só ao final de semana, ter a semana livre para poder trabalhar. Na verdade, a gente estimula que, após a gente fazer o gol, que a gente possa buscar o segundo gol, né? Sempre esse o estímulo, né? Então, a gente, naturalmente, nós temos um entendimento que, quando o adversário sofre gol, mentalmente falando, gera uma desmobilização ali, uma situação mais... Então, a gente gosta que tem uma pressão forte de instantâneo ao fazer o primeiro gol, para que a gente possa buscar o segundo o mais rápido possível, né? Então, esse é o estímulo que a gente trabalha, e a gente, obviamente, vendo o vídeo depois, vai ver ali o que aconteceu especificamente no lance, eu concordo, mas trabalhar, a construção de uma equipe, é uma equipe jovem, é uma equipe que prima pela qualidade técnica, né? São pilares ali com mais experiência que nos ajudam nas nossas rotinas, no nosso processo, mas no geral é uma equipe jovem. Então tem muito a evoluir, muito a trabalhar, e nós vamos trabalhando isso para que todos possam evoluir. A segunda, desculpa... Na semana. Boa. Nós até falamos isso antes de começar a competição. Existe o pró e o contra, né? O pró é a questão de tempo de trabalho, tempo de recuperação, tempo de adequar a logística, que na Série D é fundamental, né? E o contra é exatamente ter uma semana para jogar toda semana, né? Então, assim, a gente ganhou o jogo hoje, a gente naturalmente tem coisas para ajustar, tem coisas para evoluir, mas se você me perguntar, eu gostaria de jogar na quinta. Então, assim, a gente perde essa questão da sequência do ritmo, mas a gente vai trabalhar e já estamos adequando mentalmente para que essa nossa necessidade, a gente vai trabalhar isso. Falando sobre outros 2 jogadores, professor, sobre o Iago Dias, que começou hoje como titular, né? Ele acabou tendo um problema pessoal durante essa temporada, só voltou agora há pouco, e também sobre o Igor Torres, que chegou também para o Paulista, acabou perdendo espaço, principalmente após a chegada do Renan Peixoto, e agora entra bem aqui no jogo. Bem. Especificamente sobre o Iago, ele teve esse problema particular, e a gente, obviamente, privilegiou isso no primeiro momento sempre, para que ele pudesse, quando retornar mentalmente saudável, né? E ele tem ajudado bastante, é um desses jogadores experientes. Hoje ele tem uma naturalidade maior do lado esquerdo do que do lado direito, mas joga também do lado direito. Então hoje ele fez um papel mais no início do jogo ali do lado direito, depois mudamos ele para o lado esquerdo. Então é um jogador que vai nos ajudar bastante com a sua experiência. Tecnicamente falando também é um jogador bem interessante. Então tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante aí no processo, né? O Igor Torres, ele veio como um segundo atacante. Então ele tem uma carreira como segundo atacante, como extremo. Centroavante, alguns momentos. Então, ele é esse jogador que vai te dar profundidade, mas como um segundo atacante. E como extremo, ele vai ser esse jogador que apresentou hoje, drible, recurso. É um jogador que está se mostrando cada vez mais intenso, e isso que a gente está evoluindo nele, com estímulo. É um jogador que está evoluindo em alguns comportamentos, é mais agressivo, hoje conseguiu repor defensivamente falando com mais agilidade, né? Então, ele tem trabalhado bastante, mereceu a oportunidade, né? E citar também os outros jogadores, né, que entraram bem, o Kawari também entrou muito bem, o Denis é um prato da casa que a gente acredita muito, muito,
né? O Denis hoje ele teve a infelicidade ali, né, de um lance ali, dar um passe, ter o contra-ataque, depois teve uma oportunidade de gol, mas o Denis a gente acredita muito, tem um grande potencial e a gente acredita que inclusive possa gerar grandes ativos aí para a Portuguesa futuramente. Cauã, no jogo contra o Boa Vista, deu para perceber que o Lohan acabou fazendo um papel mais de ficar na área, como se fosse um pivô. É isso. Já nesse jogo aqui, deu para ver que o ataque teve uma dinâmica maior. Os jogadores do meio-campo procuraram um pouco mais o Lohan. Queria saber se é uma tendência usar ele como em diferentes situações dentro e fora de casa. Se é a ideia dentro de casa usar esse ataque um pouquinho mais rápido e fora segurar um pouco mais a bola com ele no ataque. Perfeito, essa é a leitura. O Lohan é importante por isso, né? Ele tem essas duas características, sabe sair da área, jogar, tabelar, atacar espaço, sabe sustentar o jogo quando o campo pede isso também, né? Então a gente está muito satisfeito com o trabalho dele e é um desses pilares também de experiência aí, de engajamento. É um jogador que tem bastante acesso, né? Da C para B, da B para A, então é um jogador bem interessante. Cauã, hoje a Portuguesa levou, acho que uma maré de amarelos. Até jogadores que estavam Até no banco. No banco, exatamente. Até jogadores que estavam no banco levaram um amarelo. Acho que foi o Robson, a gente não sabe. Foi o Everton. Everton e Leonardo Xered, o auxiliar. É que como estava sem transmissão, a gente não sabia. Ah, foi o médico? Tá. Porra, você transferiu pro médico ainda? Tá de sacanagem. Queria saber se a Portuguesa já liga um sinal de alerta para isso mesmo, porque tem jogadores até com 2 amarelos já, se eu não me engano, o Igor Torres já tem até 2 amarelos. Eu vou confirmar a informação, não tenho certeza. Tá. Na verdade, assim, a gente tem que equilibrar os comportamentos, né? Na minha opinião, esse comportamento que a gente demonstrou no banco hoje é um comportamento de engajamento para quem quer ganhar o jogo, né? E assim foi no Boa Vista também, né? O que nós precisamos é controlar e equilibrar as ações para não tomar os amarelos, concordo com você. Mas eu não gostaria de tirar isso da minha equipe, essa vontade de vencer como foi demonstrada hoje. Ô Cauã, falando um pouco sobre a competição, até a questão dos cartões, a gente observa que Pouso Alegre e Portuguesa estão com o mesmo número de pontos, um saldo de gols para todo mundo, porém o desempate é os cartões, né? É verdade. Nesse grupo que está tão embolado, quem ganhou na primeira perdeu agora, quem perdeu ganhou. O que você pode analisar sobre o grupo da Portuguesa? A gente sabe que se classificam 4 para o mata-mata. A Portuguesa está em segundo. Nesses próximos jogos, o que esperar dentro do grupo da Portuguesa? Na minha opinião, eu já falei isso em outras oportunidades, é o grupo mais difícil da competição, né, por ter a equipe, o Água Santa aqui, que é tradicional também, por ter as equipes do Rio que fizeram grandes campanhas aí no Carioca, né, o exemplo do Maricá, exemplo do Boa Vista, o Nova Iguaçu. Então, o Pouso Alegre é uma equipe muito organizada, né, o treinador é um amigo meu, inclusive, é bem organizado. Então, assim, a gente sabe da dificuldade que vai ter na chave e por isso que todo ponto e toda vitória é muito importante nesse momento. Equilibrar essas questões do cartões aí vai ser necessário também.